Olá pessoal, bem-vindos. Vamos então ver aqui uma ideia geral do que nós vamos estudar nesse módulo 4 de entrada e saída. O nosso objetivo nesse módulo é entender como as operações de entrada e saída são realizadas no hardware do computador com auxílio do sistema operacional. Lá no nosso primeiro módulo, nós tivemos uma visão geral da organização do computador. Nós vimos que nós temos vários componentes principais: o processador, o sistema de memórias e o sistema de entrada e saída, que nós vimos aqui nessa figura. O sistema de entrada e saída é composto pelos dispositivos de entrada e saída e pelos barramentos, que são interconexões ligando processador, memória e dispositivos. Nós vamos falar agora um pouco sobre os dispositivos de entrada e saída. De forma simplificada, nós podemos dividir os dispositivos de entrada e saída em duas categorias principais. Primeiro, nós temos aqueles dispositivos de armazenamento secundário, que servem para nós armazenarmos informações que nós queremos que não sejam perdidas quando nós desligarmos o computador. Nós vimos, por exemplo, que a memória principal, as memórias cache e os registradores são dispositivos de armazenamento voláteis, no sentido em que, encerrado o fornecimento de energia, o conteúdo deles é perdido. Então, nós precisamos de dispositivos de armazenamento não voláteis para armazenar os nossos programas, os dados produzidos pelos nossos programas. E para isso, nós temos então os dispositivos de armazenamento secundário, que são os discos magnéticos, os discos SSD, os discos óticos, tá certo? E numa segunda categoria, são os dispositivos que permitem a interação entre o usuário e o computador, ou seja, permitem que o usuário forneça informações para o processador e receba informações do computador. Exemplos de dispositivos dessa categoria são o mouse, o teclado, o vídeo, a impressora. Todo dispositivo ele é composto por duas partes principais: o dispositivo propriamente dito e o controlador do dispositivo, como nós podemos ver naquela figura anterior. Por exemplo, aqui eu estou vendo os dispositivos e o controlador de cada dispositivo. E a gente vê que é o controlador do dispositivo que está conectado ao barramento, diretamente ao barramento. E o dispositivo ele é conectado ao controlador. O controlador do dispositivo de entrada e saída, como o próprio nome diz, ele é o circuito que vai controlar a operação daquele dispositivo. A operação de entrada e saída, ela é realizada justamente através da comunicação entre o processador e o controlador do dispositivo de entrada e saída. Lembrando que a gente viu que o sistema operacional funciona como uma interface entre os programas do usuário e o hardware, inclusive os dispositivos de entrada e saída. Então, toda vez que um programa do usuário quiser realizar uma operação de entrada e saída, ele vai fazer uma chamada ao sistema operacional, ele vai fazer uma solicitação de um serviço ao sistema operacional e esse serviço vai ser uma operação de entrada e saída num determinado dispositivo de entrada e saída. Quando o programa do usuário faz essa solicitação, o sistema operacional é ativado e ele começa a tratar aquele pedido, aquela solicitação. Lembrando que o sistema operacional é um programa, vai estar executando ali no processador, então ele vai passar uma série de informações para o controlador do dispositivo, solicitando aquela operação de entrada e saída. Então, repara que para que a operação de entrada e saída seja realizada, nós precisamos dessa comunicação entre o processador, que vai estar executando o SO, e o controlador do dispositivo, ou seja, através do barramento. Processador e controlador estão conectados através do barramento. Para que essa comunicação seja realizada,
são utilizados registradores internos que o controlador possui dentro dele. São registradores que armazenam dados, endereços de memória ou sinais de controle. E o processador vai se comunicar com o controlador lendo ou escrevendo nesses registradores. Então, quando o processador quer enviar uma informação para o controlador, ele escreve essa informação em um registrador do controlador. E quando o processador quer obter uma informação do controlador, quer receber uma informação do controlador, ele vai ler essa informação de um registrador do controlador. E repara que essa leitura e escrita é toda feita através do barramento. Existem duas formas de implementar essa comunicação entre processador e controlador de entrada e saída. Numa primeira forma, o conjunto de instruções de máquina do processador inclui algumas instruções de máquina especiais justamente para a realização de entrada e saída. Então, toda vez que o processador quer se comunicar com o controlador, ele executa uma dessas instruções de entrada e saída. E essa instrução de entrada e saída vai realizar a transferência de uma informação entre o registrador do controlador e o processador, através do barramento. Uma segunda forma de realizar essa comunicação é chamada de entrada e saída mapeada na memória. Dessa forma, os registradores do controlador de entrada e saída são mapeados no espaço de endereçamento de memória do processador. Então, o processador vai se comunicar com o controlador executando instruções comuns, instruções de máquina comuns de transferência de dados, escrevendo ou lendo daqueles endereços mapeados. E toda vez que o processador acessa um desses endereços mapeados, ele vai estar causando a transferência de um dado entre um registrador do controlador e o processador, através do barramento. Mas a realização da operação de entrada e saída exige, sim, a comunicação entre processador e controlador de entrada e saída através do barramento, mas exige uma série de passos, né? Então, para que esses passos sejam realizados, né, existem várias formas de interação, né, várias formas do processador e o controlador interagirem para realizar a operação de entrada e saída. E nós vamos falar de 3 dessas formas de interação entre controlador e processador. Entrada e saída por polling é uma primeira dessas formas de interação. Vamos imaginar que a gente está lendo, né, o programa do usuário pediu para ler um dado de um dispositivo de entrada e saída. A gente já viu que o programa do usuário vai fazer uma chamada ao sistema solicitando essa operação, o sistema operacional vai se comunicar com o controlador solicitando essa operação e o controlador vai passar as ordens para o dispositivo de entrada e saída. Mas a ideia é que na entrada e saída por polling, o processador vai ter que ficar checando se aquela operação de entrada e saída terminou continuamente. E para checar isso, o processador vai precisar ler o conteúdo de um registrador do controlador para saber se a operação de entrada e saída terminou. Se ainda não terminou, o processador vai ter que ler aquele registrador de novo para checar se a operação de entrada e saída terminou. E se ainda não terminou, ele vai ler de novo e assim continuamente, até ele descobrir que a operação de entrada e saída terminou. Então, nesse caso, a gente diz que o processador fica em um estado de espera ocupada, que vem do termo em inglês busy waiting. Né? É uma espera porque ele não está podendo executar outros processos enquanto isso. Ele está esperando a operação de entrada e saída terminar. Mas é ocupada porque ele fica tendo que ler continuamente aquele registrador do controlador. Ele não pode se ocupar com outro processo, executando instruções de outro processo. E essa espera ocupada é muito ruim, justamente porque ela está desperdiçando o tempo do processador. Ou seja, ela vai piorar o desempenho do nosso sistema. Para
melhorar essa situação, nós temos uma outra forma de interação entre processador e controlador, que é a entrada e saída por interrupção. Dessa forma, o processador ele vai ter um pino que é conectado ao barramento por onde ele recebe um sinal de interrupção. E quem vai gerar esse sinal de interrupção é o controlador de entrada e saída. A ideia é que o processador ele vai estar continuamente executando instruções de máquina de algum processo e após executar cada instrução, ele vai testar se chegou um sinal de interrupção. Mas repara que aqui ele vai estar testando um pino ali no próprio processador. Ele não vai ter que fazer a leitura lá do registrador do controlador a cada, repetidamente, como foi lá na espera ocupada, tá certo? Então, novamente imaginando que um programa do usuário solicitou uma operação de entrada e saída para, por exemplo, ler dados de um determinado dispositivo de entrada e saída, a operação foi passada para o controlador e a cada dado que o controlador tem pronto, lido do dispositivo, ele vai gerar um sinal de interrupção para o processador, notificando o processador, olha, o dado já está aqui comigo. Então, o controlador vai enviar através do barramento esse sinal de interrupção, enviar para o processador e vai enviar também a identificação do dispositivo de entrada e saída. O processador que estava executando instruções de um outro processo e a cada instrução executada estava testando se chegava um sinal de interrupção, vai receber aquele sinal, vai suspender temporariamente aquele processo que estava executando e vai executar uma rotina do SO chamada de rotina de tratamento daquela interrupção. E nessa rotina, justamente, o processador, executando o SO, vai ler os registradores do controlador para saber se a operação de entrada e saída, se aquela transferência foi feita corretamente, e vai ler o dado dos registradores do controlador e transferir para a memória. Então, é o processador que cuida dessa transferência do dado entre registrador do controlador e memória. Mas, de qualquer maneira, enquanto a operação de entrada e saída não terminava, o processador ficou livre para executar outro processo. Ou seja, a gente melhorou bastante o desempenho em relação à entrada e saída por pooling. Mas a gente tem ainda uma terceira forma de fazer essa interação entre processador e controlador, que é essa entrada e saída por acesso direto à memória, que é chamado de DMA, do inglês Direct Memory Access. Bom, a ideia é que existe um circuito controlador, chamado controlador de DMA, é um circuito em hardware, que ele passa a ficar responsável pela transferência dos dados entre memória e controlador do dispositivo de entrada e saída. E ele é capaz de fazer essa transferência sem intervenção do processador. Então, imaginando que o programa do usuário pediu para ler um bloco de dados de um dispositivo de entrada e saída, o controlador de DMA vai comandar que a operação seja realizada naquele dispositivo. À medida que os dados vão sendo fornecidos pelo dispositivo, o controlador de DMA vai cuidar para que esses dados já sejam transferidos para a memória, e quando a transferência do bloco inteiro tiver terminado, só aí o controlador de DMA envia um sinal de interrupção para o processador. Então, repara que aqui o processador não recebe um sinal de interrupção a cada dado transferido, mas sim a cada bloco de dados transferido. E, além disso, quando o processador recebe o sinal de interrupção, os dados transferidos já estão na memória. O processador não é mais responsável por essa transferência. O controlador de DMA ficou responsável. Então, a gente consegue ficar com o processador ainda mais livre para executar outros processos, enquanto aquela operação de entrada e saída não termina, o que melhorou ainda mais o desempenho do sistema e reduziu a quantidade de interrupções que o processador recebe e trata. Nós falamos aqui de dois mecanismos
pouco diferentes, mas que se assemelham em alguns aspectos, mas que a gente precisa entender exatamente a diferença desses dois mecanismos. Primeira coisa, o mecanismo de interrupção. Uma interrupção é um evento que foi gerado fora do processador. Por exemplo, um evento que sinaliza o fim de uma operação de entrada e saída, que um controlador de entrada e saída gera aquela interrupção para avisar, notificar o processador que a operação de entrada e saída terminou. As interrupções são chamadas de eventos assíncronos, porque se eu executar o mesmo programa com a mesma entrada de dados duas vezes, não necessariamente as interrupções vão ocorrer no mesmo momento da execução do programa. Quando o processador recebe um sinal de interrupção, ele vai suspender temporariamente aquele processo que ele estava executando, ele vai acionar o sistema operacional vai determinar qual dispositivo de entrada e saída causou aquela interrupção, e o sistema operacional vai executar uma rotina do SO de tratamento daquela interrupção. Outro mecanismo muito importante que a gente falou também é o mecanismo de chamada ao sistema operacional. Vem do termo em inglês System Call. A chamada ao sistema é uma solicitação de serviço que um programa do usuário faz ao sistema operacional. Exemplos de serviços que podem ser solicitados são operações de entrada e saída, operações de criação e terminação de processos, alocação e liberação de memória. E quando um processo faz uma chamada ao sistema operacional, esse processo que estava executando e fez a chamada ao sistema operacional, ele é suspenso temporariamente, o SO novamente é acionado, o SO determina que serviço está sendo solicitado e vai executar uma rotina de tratamento daquele serviço. Então, existe alguma semelhança no tratamento da interrupção e da chamada ao sistema operacional, mas são mecanismos diferentes, tá certo? E a chamada ao sistema operacional não é um evento assíncrono. Se eu executo o mesmo programa com a mesma entrada de dados duas vezes, vão ocorrer as mesmas chamadas ao sistema operacional. Certo? Alguns autores, alguns sistemas denominam as chamadas ao sistema operacional de interrupção de software, para justamente diferenciar da interrupção de hardware. Bom, pessoal, essa foi a visão geral do nosso módulo 4. Bons estudos para vocês.